Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs, com satisfação cumprimento a todos através de mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de abrirmos a Tua Palavra e termos condições de estudá-la. Nos instrua, nos tome com o Teu Santo Espírito, capacitando-nos ao devido entendimento e à prática e transmissão deste assunto às pessoas que nos cercam. Salva-nos, preparando-nos para o Teu reino, para que naquele grande dia todos sejamos contados entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Quem é Jesus Cristo? Lucas 9:20, Jesus faz a pergunta: mas vós, perguntou ele, quem dizes que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. A palavra hebraica para Cristo, porque Cristo é um nome grego, como já comentamos em lições anteriores, o nome hebreu dele era Mashiach, Yoshua, Salvador, ou Jesus no grego, Mashiach, ungido no português, mas no hebraico, Mashiach. Essa é a palavra que foi escrita aqui. Tu és o Mashiach de Deus. Mashiach. Essa foi a resposta de Pedro. É o unigênito do seio do Pai, que João comentou no capítulo 1, verso 18. Aquele projeto unigênito, Salvador ungido, preparado exclusivamente como o cavalo branco de Apocalipse, saiu vitorioso e para vencer, e venceu. Guiado pelo Pai numa dependência íntima com o Pai, ele desempenhou e cumpriu com toda a missão que veio para cumprir. Pedro acertou em cheio a resposta. Segundo tema, reações diante de Jesus. Vamos destacar duas em especiais nesta lição de hoje. A primeira, a expulsão da sinagoga nazarena. O relato de Lucas, capítulo 4, verso 16 ao 30, nos expõe uma situação que na própria cidade dele
ele foi expulso da sinagoga. Vamos analisar 3 pontos dessa primeira expulsão. O que Jesus fez ali na sinagoga? Nos diz o relato que ele pegou o livro de Isaías, abriu, leu, interpretou e se apresentou como personagem desse cumprimento profético. E quando percebeu a reação de vários deles, aquela reação íntima que ele já estava vendo de longe, ele entrou com o segundo ponto da questão do santo de casa, o profeta rejeitado em sua própria terra, e deu ali um belo sermão nos seus conterrâneos. Só que ele entra com uma comparação tremendamente violenta aos ouvidos daqueles tradicionalistas, que foi muito dura para eles. Ele pega Elias e Eliseu em épocas distintas, pessoas que viveram aí por volta de 1000 anos antes de Cristo. Ele disse, Elias, durante aquele período de seca tremendo que Israel passou, ele não atendeu, não acudiu nenhuma viúva de Israel, com o tanto de viúva que tinha, mas só foi atender aquela estrangeira, a viúva de Sarepta. E Eliseu, com o tanto de leprosos que tinha Israel naqueles dias, ele não atendeu nenhum, foi atender só Naamã, o sírio. E, rapaz, pegaram em pedra para dar nele na hora. Meus irmãos, foi uma reação muito estúpida daqueles conterrâneos. Tudo por quê? Porque eles eram donos de igreja, entre aspas, como os donos de igreja que tem por aí hoje, não aguentam ouvir a verdade. A palavra de Deus tem muita coisa dentro dela que nós precisamos de ter estômago para poder digerir. Acima de tudo, ter comunhão com Deus, para poder entender e poder transmitir aos que nos cercam. Para poder entender que nós não somos donos de nada, muito menos de igreja, se nem de nós mesmos nós somos donos. Do contrário, se não tivermos a humildade suficiente para compreendermos a palavra na sua essência, na sua pureza e simplicidade, e que assim ela dá sabedoria aos simples e emudece os sábios desse mundo, se não for assim, não obteremos êxito algum em nossa carreira cristã e em nossa fé. Mas se tivermos a humildade de aceitar a palavra como ela é, compreenderemos e não seremos estúpidos como foram os conterrâneos de Cristo, atacando o próprio Cristo por falar a verdade, por abrir a palavra e mostrar a verdade. Um outro texto muito interessante de reação, que é a segunda comparação que faremos nessa lição de hoje, está relatado em Lucas 7, de 17 a 22. Observem que aqui João Batista envia 2 discípulos. Ele estava lá no cárcere, preso, no cárcere de Herodes. E ele pega 2 de seus discípulos e comissiona eles de ir até Jesus e perguntar se ele era realmente o Cristo, aquele que haveria de vir. Curioso. Olha que lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, esse mesmo João Batista apontou o dedo para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como que agora ele chama 2 discípulos e manda ir lá confirmar se ele era? Mas aqui está bem claro
ele era servo de Deus, era um profeta do Deus Altíssimo, e é aquele que deveria preparar o caminho para Cristo. Meus amados, ele estava tomado pelo Santo Espírito e não falava e jamais escreveria, se fosse o caso, aquilo que queria, mas aquilo que o Espírito mandou falar. Por isso que os profetas de todos os tempos não entenderam nem tudo que eles escreveram, nem tudo que eles viram ou ouviram, e morreram sem entender. Após aquele grande dia, eles compreenderão, mas na sua época não puderam entender. João estava tomado pelo Espírito Santo. Ele falou em pleno êxtase de inspiração divina. O Espírito Santo estava tomando por completo, e ele falou o que disse, disse o que disse, fez o que fez, movido pelo poder do Santo Espírito de Deus. Não tinha como ele entender realmente. Por isso que quando ele caiu em si, lá no cárcere, ouvindo dos feitos de Cristo, não se aguentou e pediu que os discípulos dele fossem lá confirmar. Mesmo que esses discípulos tenham advertido ele: Senhor, mas o Senhor apontou o dedo para ele lá dizendo esse cordeiro. Não, mas eu estava sob a inspiração. Faça isso, vai lá, pergunta para ele. Está aí a justificativa clara e absoluta das Escrituras Sagradas do porquê dessa reação de João Batista. Terceiro tema, Filho de Deus. Engraçado. Filho de Deus mais filho do homem é igual ao projeto unigênito. Jamais um sem o outro completaria esse projeto. Por isso dividiremos em detalhes, em etapas. Na lição do terceiro tema, Filho de Deus. E o próximo tema, analisaremos o Filho do Homem. Lucas capítulo 1, verso 31, verso 32, verso 35, capítulo 2, verso 11. Todos esses textos nos expõem que o unigênito era potencialmente Deus, com vestes e cetro real deixados no céu, e no projeto unigênito não usaria seus atributos divinos antes da ressurreição, antes da glorificação. Só assim ele realizaria o encontro da justiça com o amor, além de ficar claro, um exemplo perfeito a ser usado como nossa referência salvística. A Pena Inspirada trabalha nessa linha de raciocínio também. Que Cristo, o unigênito, não usou seus poderes quando estava aqui na terra. O Pai fez as obras através dele. Daqui mais um pouco entraremos em mais detalhes sobre isso. Já no quarto tema, o Filho do Homem. Na forma pré-histórica, a linhagem de Adão via Caim deram origem aos filhos dos homens. A linhagem pré-histórica de Adão via Sete, que substituiu Abel, deu a linhagem dos filhos de Deus. Conhecemos lá em Gênesis capítulo 6, quando essas duas descendências se misturaram e a terra se encheu de imediato de violência. Porque os filhos dos homens tinham tendências exclusivamente, explicitamente carnais. Foram civilizações formadas da linhagem caimita. Os demais, apesar de serem pecadores também, mas mantiveram a linha de raciocínio salvístico orientado
por Adão na linha da consagração. E ao se misturarem essas duas gerações, a terra encheu de violência e tudo mais. Agora Cristo vem e se identifica como filho do homem, como filho de Deus. Porque na realidade, ele veio para salvar o que havia perdido. Todos os dois tinham se perdido. Tanto os filhos de Deus como os filhos dos homens. O pecado vinha e continua corrompendo a todos. Tanto os da igreja como os de fora, se não se agregarem a Cristo, a sua graça, perderão por completa a salvação. E a salvação só poderá ser alcançada mediante, unicamente, a graça de Cristo. E na fé em Cristo. Se observarmos Lucas capítulo 22, do verso 67 ao 70, observe o verso 69 e o 70, especialmente. Durante o interrogatório, aquele interrogatório estúpido que os líderes da igreja fizeram com ele e humilharam da forma que o humilharam, nesses versos, diante do Sinédrio, o próprio Cristo, de tanto eles apertarem, ele respondeu o seguinte: de agora ele diz, olha o que ele disse: desde agora estará assentado o Filho do Homem à direita do poder de Deus. Ele não diz que está, estará. Desde agora estará, porque aquele momento ali foi após o Getsemane. Ele já tinha aceitado o cálice. E aquele momento ali é o que acionaria as ações finais que culminaria na execução dele. Foi a decisão final. Ele não reagiu em defesa própria, de se autoproteger da consumação criminosa daqueles líderes da igreja. Mas ele se dispôs naquele momento, e por isso aquele momento ficou confirmado, que ele diz que daquele momento em diante, desde agora, o Filho do Homem estará à direita do poder de Deus. E no verso 70, eles, o Sinédrio, disseram: tu és o Filho de Deus? Jesus não disse que ele era o Filho de Deus, ele disse que era o Filho do Homem. Mas de fato ele era o Filho de Deus. Mas ele não disse isso. E no desfecho total, eles o mataram, acusando dele se identificar como Filho de Deus, trocando em miúdo, ser Deus. Ele era potencialmente Deus, mas não usava os poderes de Deus enquanto projeto unigênito. Jesus Cristo, Yahushua, Mashiach, ungido, Salvador ungido. Enquanto esse projeto estava acontecendo, como disse João 1,18, ele estava no seio do Pai. Ninguém viu a Deus, ninguém pode ver. Ninguém viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, que Ele o revelou. Então, após a ressurreição, é que Ele seria glorificado e apresentado. Aí sim, entramos então no quinto tema, o Cristo de Deus, ou ungido, no português, ou Mashiach, que Pedro falou lá no início. Observem alguns textos bíblicos que colaboram claramente com a verdade absoluta que estamos apresentando da palavra de Deus. João, capítulo 5, verso 19 e o 30. Jesus afirma categoricamente que eu de mim mesmo nada posso fazer. Não foi eu que escrevi, está ali, está escrito. João 17, verso 5, ele fala algo mais interessante ainda, mais objetivo com relação a isso. Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha antes que o mundo fosse mundo.
Quer dizer que ele estava buscando algo que não estava com ele ali naquele momento. Ele tinha deixado no céu, então ele ia revestir. No capítulo 14, o verso 10 e o verso 12, é muito interessante, porque no verso 10, ele afirma que quem faz as obras não sou eu, mas o Pai que as faz por intermédio de mim. E no verso 12, ele diz que vocês farão obras maiores que essa. Da mesma forma. Em Mateus capítulo 17, verso 20, ele mostra que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, lança-te daqui ao mar e ele o fará. E João capítulo 8, verso 28, nada faço de mim mesmo. A pena inspirada trabalha com essa mesma linha de raciocínio. Se ele usasse os poderes dele, é muito simples. Como que ele se justificaria diante do universo? É muito fácil para um Deus fazer isso. Mas para um homem, e eu pergunto, Deus morre? Deus tem dor? Deus se machuca? Não. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, se tornou como um de nós. Esse projeto é o projeto de resgate da cidadania celeste. Adão, o primeiro homem, projeto perfeito, veio e deu no que deu. Jesus, como disse Paulo, segundo Adão, veio e nos resgatou, dando o exemplo perfeito. Por um entrou o pecado e pelo pecado a morte. Pelo segundo Adão entrou a morte, e a morte eterna de Apocalipse 1:5. Ele é o primogênito dos mortos, ele não morreu a morte comum. Sono da morte não entra em questão aqui. Para Deus, tudo é absoluto, tanto morte quanto vida. Sono da morte é um projeto intermediário, temporário, provisório, entre a queda de Adão e a segunda volta de Cristo. Naquele grande dia que Cristo voltar, dali em diante, os justos serão salvos para sempre e os perdidos estarão condenados para sempre. Entre no Escatologia 3, nesse mesmo canal, conheça maiores detalhes sobre esse assunto. Em suma, não foi o poder dele que curou ninguém, não foi o poder dele que ressuscitou ninguém, não foi nada dele pessoal, porque se ele usasse os seus poderes, não serviria de exemplo para nós. Mas como eu apresentei o texto bíblico, as obras que eu faço, o Pai que as faz por intermédio de mim. E se você tiver fé como um grão de mostarda, farão obras maiores do que essa. Não foi eu que escrevi a Bíblia. Está aí. Após a ressurreição, sim. Aí ele passou pela parede, mas de carne e osso. Comeu com os discípulos, peixe assado, com mel. E pronto. Isso é o que está na palavra. Para mostrar que ele era tão humano quanto, mas com aquele corpo que Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51 ao 53, nos apresenta. Eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, que muitos estarão vivos por ocasião da volta de Cristo. Mas convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Isso que é mortal se revista da imortalidade. É nesse corpo que nós estamos que nós viveremos a vida eterna. Isso é a palavra que diz. Como disse Paulo em Coríntios 15, não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Sexto tema, a transfiguração. Meus amados, de todos os relatos da transfiguração dos evangelhos, o de Lucas é o mais minucioso e o mais claro e o mais objetivo de todos. Fantástico a riqueza de detalhes com que Lucas descreveu a transfiguração.
eu tenho uma palestra no YouTube intitulada Uma Vigília no Tabor. Entre e assista Uma Vigília no Tabor, nesse mesmo canal. Professor Rafael Diniz Caetano. Aí você procura essa palestra e assista, que é um relato detalhado sobre a transfiguração de Cristo. Sobre a transfiguração, primeiro ponto, observem o relato de Lucas capítulo 9, do verso 27 ao 37. O primeiro ponto aqui, eu destacaria o verso 32 e justamente o 37, porque no 32 apresenta que os apóstolos, dormiram durante o relato, durante o acontecimento da transfiguração, eles estavam dormindo. Acordaram só no finalzinho. Vocês vão perceber isso no contexto. E o verso 37 prova que eles passaram a noite no Tabor, porque no dia seguinte eles desceram, quando encontraram o menino endemoniado lá embaixo. Então, passaram a noite lá. E o verso 32, como eu disse, eles estavam dormindo uma boa parte dos acontecimentos. O segundo ponto, o verso 34, apresenta Pedro estava ainda falando quando uma nuvem veio e recolheu os dois personagens, Elias e Moisés. E o verso 34, se essa nuvem, presta atenção, meus amados, não foi eu que escrevi a Bíblia, não adianta enguiçar comigo, olha aí, tá aí, a nuvem é o que? Fumaça. A nuvem veio recolher, essas nuvens eram um sistema de transporte camuflado de nuvens. Esse transporte veio, quando Pedro ainda falava, e recolheu Elias e Moisés. Isso é ufologia bíblica absoluta e incontestável. Não adianta discutir. Quer ver a prova maior ainda? Olha o verso 35. O verso 35, o pai estava dentro desse transporte. Ele já estava lá dentro. Se o pai estava do lado de fora, justifica o sono dos discípulos. Ninguém veria o pai ali. Mas o pai estava lá dentro na hora que os dois foram recolhidos e levados. Olha, meus irmãos, isso é o que está relatado, é o que está escrito. O pai lá de dentro fala, esse é meu filho. Pedro ainda estava falando, quando a nuvem veio, recolheu os dois, levou. E antes recolheu, antes de arrancar para ir embora, disse, esse é meu filho amado, a ele eu vi. Isso é ufologia bíblica. É um sistema de transporte não identificado, mas divino, que estava transportando 3 pessoas. Seguramente os querubins da Bíblia Sagrada. Olha o que diz Salmo 18:10. E o Senhor montou no querubim e voou pelas asas do vento. Aqui estava um caso desse. Só que não estava só o Senhor. Estava o Senhor, Elias e Moisés. Querubim, lá de Ezequiel 1, rodas, asas, etc. Não vamos entrar nessa questão agora. Mas entra no Escatologia 3, você verá detalhes dentro da Bíblia, múltiplos detalhes, muitos textos bíblicos, evidenciando a ufologia bíblica, que não contesta nada naquilo que cremos, que ensinamos e vivemos como cristãos adventistas do 7º dia. E sem falar no carro de nuvem que a irmã White falou, no grande conflito, que nos levará rumo aos céus. Também é outro sistema de transporte. Nem White e nem os personagens da Bíblia conheciam ainda aviões. Por isso, carro de nuvens com rodas vivas, né? Igual os relatados em Ezequiel, capítulo 1, Ezequiel, capítulo 8, Ezequiel, capítulo 10, Apocalipse, capítulo 4, Apocalipse, capítulo 10, Daniel, capítulo 10, dentre outros textos bíblicos. A transfiguração, a palhinha que eles perceberam, que Cristo estava todo
transcendente em luz, estava todo iluminado, e os dois já subindo, já sendo, eles ainda perceberam uma palhinha da conversa, porque como que Pedro sabia que era Elias e Moisés? Vocês estavam dormindo. Porque ao acordarem, certamente na despedida, viu Jesus despedindo de Elias e despedindo de Moisés. Porque como que Pedro saberia se aqueles indivíduos viveram? Um viveu há 1000 anos antes de Cristo e o outro há 1500 anos antes de Cristo. Jamais eles conheceriam. Não tinham foto, não tinha nada. Para saber que eram Elias e Moisés que estavam tratando o contexto, eles têm que ter ouvido Jesus chamá-los pelo nome. E para surpresa deles, o pai estava lá dentro desse transporte também. E diz: esse é meu filho amado, a ele eu vi. Fiquem atentos, meus amados irmãos. Porque o dia que Jesus voltar, nós seremos transportados assim. E a cidade santa, imagino, uma cidade do tamanho do estado de São Paulo, com cerca de 550 quilômetros cada lado, aproximadamente. Muros de 60 metros de altura. A cidade de 550 quilômetros de altura. Tente imaginar o tamanho da criança que vai trazer essa cidade lá do terceiro céu para cá. Tenta imaginar só. Para finalizarmos, o 7º tema, um modelo perfeito, sem mancha. Comentário Bíblico, volume 5, página 1260 e 1261. Ele foi tentado em todos os pontos como o homem é tentado, mas é chamado de ente santo. Meus amados, que este ente santo, o nosso modelo perfeito, possa ser visto por mim e por ti. Possa ser vivido por mim e por ti. E juntos trilharmos nesse caminho maravilhoso, cumprindo com a missão que Ele nos tem confiado, glorificando o nome dEle. E naquele grande dia, eu e você, e os nossos lares representados, estejamos entre os salvos. Santo Deus, obrigado pela instrução da Tua palavra. Obrigado pela revelação da mesma. Por revelar mistérios escritos e até algum tempo atrás encobertos, mas hoje, com clara evidência aos nossos olhos, podemos compreender melhor os seus ensinos e assim nos preparar melhor para a breve volta de teu Filho amado. Capacita-nos a entender e a levar avante a nossa missão com êxito. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus.